Olá, o professor Hélio não pôde vir hoje, mandou o substituto, eu sou o professor Nélio. Bom, vamos começar a nossa aula, vamos falar hoje sobre cultura organizacional, que é algo que você já viu dentro da disciplina de Introdução à Administração Pública ou Introdução à Administração, qualquer curso de administração. Um dos fatores importantes é a cultura. Nós vamos falar especificamente da cultura relacionada com prestação de serviços, né, e vamos puxar aí alguns exemplos para serviço público. A cultura, ela é um fator importante, ela é transversal, né, porque a gente fala sobre os componentes, né, da função produção, né, da função produção envolve lá pessoas, informações, equipamento, né, todos os recursos principais, básicos, né, e a cultura é algo que está presente dentro da organização. A teoria de organizações da disciplina, a teoria de organizações que vocês também têm, trata, né, e de cultura organizacional. Então nós vamos falar sobre porque tem uma importância muito grande, e essa importância não só para a gente entender a cultura, mas porque em alguns casos é necessário e possível fazer uma mudança de cultura. E não é simples, porque não é algo exato, né? Existem muitos fatores, muitos elementos. Como quase tudo na administração, nada é simples, né? Até o que parece simples não é, exatamente porque nós estamos lidando o tempo todo na administração com o fator subjetivo, o fator humano complexo, né? Porque administrar não é você apertar botões, clicar em ícones, né? É você lidar com gente. E aí, logicamente, existem vários fatores subjetivos, e um deles é a cultura. E a cultura não é de uma pessoa, né? A cultura é organizacional, e a pessoa pode influenciar na cultura, a cultura pode influenciar na pessoa, no indivíduo, mas a cultura ela é dada pelo meio, e a pessoa pode influenciar nesse meio, mas é muito mais difícil mudar a cultura, né, do que se parece. E às vezes é necessário. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso nessa nossa primeiro aí papo sobre cultura de serviço. Então vamos lá. Em primeiro lugar, entendendo a cultura organizacional, para você poder fazer qualquer mudança, você tem que entender o que é a cultura, né? Então a cultura pode ser considerada ela tem elementos que são tangíveis e outros que são intangíveis. E ela existe em três níveis, né? Como artefatos, valores expostos e como pressupostos básicos. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. E existe uma coisa chamada teia cultural, que é uma forma útil de entender a cultura organizacional e pode também ser usada para ajudar os gerentes a entenderem como podem influenciar a cultura. E essa teia é exatamente o que eu falei um pouco antes, né? Existem vários elementos, esses elementos estão interligados, mas eles estão interligados de uma maneira, às vezes direta, às vezes indireta, não é tão simples assim, para a gente compreender. Então tem aqui um breve esquema mostrando os níveis da cultura organizacional. Então existem algumas coisas que exemplificam a cultura organizacional, como os artefatos, por exemplo. Então você pode, por exemplo, na hora de promover uma mudança, intervir nos artefatos. São estruturas e processos organizacionais visíveis, né? Muitas vezes difíceis de decifrar. Então, se você leu lá o capítulo do livro, lá faz uma lista do que são os exemplos, do que são os artefatos, né? Existem os valores assumidos, que são aquelas estratégias, as metas, as filosofias, as justificações assumidas, aquelas coisas escritas, as regras escritas da empresa, que determinam. Então, por exemplo, qualquer empresa, qualquer organização que fez lá o seu planejamento estratégico tem o seu documento do planejamento estratégico que diz: essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores, esses são os nossos objetivos, são as nossas metas. E são os valores que, lógico, e aí varia um pouco de empresa para empresa, de organização para organização, porque às vezes fica só realmente no papel, só no escrito, e não condiz com a realidade. Mas em algumas empresas isso condiz com a realidade, aquilo que está escrito é realmente o que se segue, né? Então esses valores assumidos são as regras explícitas, que são declaradas e são cobradas das pessoas, né, que trabalham dentro da organização.
E existem os pressupostos básicos, né, que são as crenças, percepções, ideias, sentimentos inconscientes e aceitos. Né? Não necessariamente está escrito em algum lugar, mas é uma crença de que se existe aqui dentro, né, que porque no final das contas é a realidade, né? É o que realmente acontece dentro da organização, que é como eu disse, alguns valores eles não são escritos, mas eles existem dentro da empresa. Então, existem valores, existem pressupostos que são positivos e outros são negativos. Existem valores positivos e negativos, artefatos positivos e negativos para a cultura da organização. Então, existem, por exemplo, organizações em que algumas das crenças é de que aqui ninguém sobe na vida se não puxar o saco do chefe. Isso é uma crença que faz parte de uma cultura organizacional. E isso, lógico, não é uma coisa boa, né, porque as pessoas devem subir na carreira dentro da empresa por critérios objetivos, claros. A pessoa tem que saber o que ela tem que fazer, o que se espera dela para ela poder ascender, né, dentro da carreira dela, dentro de uma empresa. Uma empresa que não esclarece essas regras, ela está promovendo esse tipo de desconfiança. Então, esse é um outro pressuposto ruim, né, de uma crença ruim, é a da desconfiança, que ninguém confia em ninguém. Você tem uma empresa onde, né, uma organização onde as pessoas ficam o tempo todo com medo do que o outro vai fazer, porque o outro sempre quando toma uma decisão é para me prejudicar. E é meio que uma paranoia coletiva. E isso vem, na maioria das vezes, de fatos reais, de exemplos reais, por exemplo, diretores, gerentes que permitam que aconteçam esse tipo de tramóias, principalmente quando você não sabe implantar muito bem e acaba fazendo bobagem, um plano de incentivos financeiros. Olha, quem trabalhar mais vai ganhar mais e tal, e aí você promove uma competição tão grande entre as pessoas dentro da organização que isso acaba virando uma guerra. E essa guerra, o conflito, no final das contas, acaba não sendo bom. Você não cria um ambiente bom para as pessoas ficarem, as pessoas adoecem, né, dentro desse ambiente de extrema competitividade. Então, isso, como eu disse, a cultura ela pode ser ruim, pode ser boa, ela pode ser incentivada uma cultura boa, né, mas pode também, muitas vezes, sem querer, se incentivar uma cultura ruim. Então, e sentimentos inconscientes que a pessoa tem, né? A pessoa que vai para a empresa o tempo todo pensando que eu estou sendo explorado, porque eu ganho pouco, exige demais, né? Existe uma cultura, né, no nosso país, não é só no nosso país, mas no nosso país muito forte, principalmente nas organizações públicas, a cultura de que o servidor público ele é ineficiente, a cultura de que o serviço público tem que ser ruim. Então, obviamente que isso não é uma cultura boa. E aí, lógico, é função da direção, da gestão, de qualquer organização de serviços ou qualquer uma outra, você mudar essa cultura, né? E como é que eu mudo a cultura? Não é mentindo para as pessoas ou fazendo com que elas acreditem em algo que não é real, é mudando a realidade. E esse mudar a realidade é mudar os artefatos, os valores assumidos, os pressupostos, né? Algumas coisas são mais fáceis, mudar artefato, por exemplo, né? Artefatos tangíveis é fácil, você vai lá, né, muda um documento, muda as nossas normas internas, faz uma revisão do nosso estatuto, nos valores assumidos, né? Ou você faz uma campanha da camiseta para todo mundo, incentivando as pessoas a ter orgulho da organização onde elas trabalham. Tem pessoas que trabalham numa organização que elas não têm orgulho da organização. Ela se escondia, ela tem vergonha de onde ela trabalha. Isso aconteceu recentemente, uma mudança muito radical, inclusive que gerou vários problemas para os funcionários dessas empresas, é que antes, né, de toda a questão da investigação sobre corrupção na Petrobras e tal, quem trabalhava na Odebrecht, por exemplo, tinha um orgulho imenso, né? A pessoa carregava quase, né, o crachá dela era 10 vezes maior do que o dos outros, quando você trabalha na Odebrecht. Depois de todos os escândalos de corrupção e tal, muita gente que não tinha nada a ver com isso passou a querer esconder onde trabalhava, porque o Odebrecht virou um palavrão. Então você está envolvido com aquele troço da corrupção da Petrobras. Então, eu conheço pessoalmente pessoas que passaram muito mal por isso, que são pessoas que eram extremamente orgulhosas e depois a mesma coisa aconteceu com a Petrobras. Tá? Eu conheço pessoas que entraram em depressão, eram pessoas que a vida inteira bateram no peito orgulhosos de serem funcionários da Petrobras, gostariam de continuar fazendo isso, mas de repente começaram a ficar com vergonha. Por quê? Porque a empresa estava envolvida, né, numa... E aí isso é uma mudança radical de cultura.
é uma quebra, né, de um paradigma, de um padrão de comportamento, de pensamento, e que, logicamente, que não é bom para nenhuma empresa, para nenhuma organização, e aí, lógico, a gestão da organização tem que mudar essa cultura, né, tem que voltar ao que era antes. Não é fácil, né, porque existem muitos elementos, existe a necessidade do tempo, colaboração, por exemplo, da própria imprensa, num caso de uma empresa grande como essa, que tudo que acontece é muito visível, dá muita visibilidade. Então a cultura, ela está relacionada com elementos internos, externos, né, e às vezes os externos são muito complexos para serem modificados, né? Você não tem controle sobre o que acontece fora da empresa, mas esses elementos externos também afetam, né, a cultura organizacional. Bom, e aí aquilo que eu falei, a teia da cultura, né? Você tem também, né, sugiro que você leia, né, o capítulo, não dá para a gente tratar de todos os dados do capítulo, mas tem lá no capítulo de cultura de serviço do Johnston e Clark, a descrição de cada um desses elementos, o que são as rotinas rituais, as histórias, os símbolos, né? Passando bem rapidamente, toda organização tem história, tem um passado, as pessoas, né, e aí conta a história, tem os heróis, tem os vilões. Você entra numa empresa, as pessoas começam a te contar histórias. Aqui no passado tinha uma pessoa que fazia isso, né, e essas histórias ajudam na cultura, né, porque quando você, por exemplo, como gestor, reforça que as pessoas reproduzam uma história, você está reforçando que aquela cultura é relacionada àquela história, né? O herói, a pessoa que era incansável, trabalhava todos os dias, vinha aqui final de semana, trabalhava 14 horas por dia, não tinha feriado e tal. Essa pessoa vira um ícone na empresa, né? Não, foi o nosso fundador, o nosso primeiro diretor e tal. Você está tentando reforçar a ideia de que as pessoas não precisam ter período de folga, né, que elas têm que trabalhar. E isso é reforçar a cultura através de histórias. Algumas histórias são até inventadas para se influenciar as pessoas, né, para influenciar a cultura. Né, e lógico que, né, tem gente mal intencionada que vai fazer isso, óbvio. Né. Existem símbolos, né, símbolos como marcas. Imagina você, muitas empresas têm um mascote, né, esse mascote, às vezes tem um mascote que é visível para fora da empresa, mas tem os mascotes internos, alguma piada interna. Piada interna é uma coisa que existe toda. Você entra numa empresa, as pessoas começam a contar piadinhas, as pessoas riem, você não sabe como é quando você é novo num lugar, você fica tentando entender, vocês estão rindo do quê? Quem é esse nome? Por que essa pessoa? Né? E aí você vai começando a encontrar as histórias, os símbolos, estruturas de poder, né? Quem manda, quem não manda. Às vezes tem gente que está hierarquicamente abaixo de alguém, mas esse que está abaixo manda mais do que quem está em cima é incompetente ou desconhece a rotina de trabalho. E aí você tem que entender isso, que isso faz parte da cultura. Tem organizações em que isso vai ser muito comum. Porque quem está em cima, na verdade, está se lixando para o que está acontecendo. Eu estou aqui para receber meu salário. Quem vai entender do trabalho mesmo é quem está subordinado a mim. Então, as estruturas organizacionais, sistemas de controle, como é que é feito? É um sistema muito fechado, é vigilante, a empresa vigia o que eu faço ou não. Tem empresa que proíbe que você use o celular dentro da empresa, isso é cada vez mais impossível, né? Mas tem empresas, por exemplo, que dá o celular corporativo para você e fala assim, você vai usar esse daqui, né? Só que nisso você está permitindo a ela que ela te vigie e saiba os e-mails que você manda, as coisas que você, o tempo que você passa usando o celular, tal, né, a rede, os sites que você visita. Então, existem vários tipos, né, de sistemas de controle, rotinas e rituais, né, as empresas, olha, todo tal dia a gente faz o happy hour em tal lugar. Né, isso é uma rotina que, ela, como diz, pode ser algo informal, mas pode ser algo induzido, né, para gerar essa cultura. Tem um futebol de sábado. Né? É uma rotina, vamos criar um ritual de ir lá jogar futebol, time, não sei quem contra não sei quem, a produção contra o administrativo. Né? Na universidade você tem a cultura organizacional também, vai ter o jogo aí de professores contra alunos, né? Servidores, técnicos contra professores e tal. Você está incentivando. Quando a empresa organiza isso, ela está incentivando, por exemplo, pode ser uma integração, vamos fazer uma festa de fim de ano, né? Quase todas as empresas fazem, vamos fazer como é que chama? Amigo oculto, né? Poxa, é algo que normalmente é feito de baixo para cima, né? As pessoas fazem e tal, mas aquilo vira uma rotina, todo ano tem. Se um ano faltar, as pessoas vão estranhar, o que está acontecendo? O que houve, né? Por que não vai ter esse ano? Por que as pessoas não estão interessadas em reunir? Então, tudo isso faz parte, né, dessa teia cultural. E o paradigma é o padrão, né,
Juntando tudo isso, você tem um paradigma. Então nós temos um paradigma aqui dentro, que é feito por todos esses elementos aqui. Se isso não está bom, né, e aí a gente precisa então quebrar o paradigma, que é um termo muito comum hoje em dia, que é mudar o padrão. E aí se eu mudar só os símbolos, eu consigo mudar o padrão? Possivelmente não. Se eu mudar as histórias, né, aquela história não é mais interessante, vamos usar outra história, né, também vai funcionar só isso? Não. Então, muitas vezes, para mudar o paradigma, você tem que mudar vários elementos desses, não todos, né, mas vários elementos desses para conseguir fazer a mudança de paradigma. Tem uma frase muito legal, que é uma piada, né, inclusive, e que eu gosto muito, que diz: o que é cultura organizacional? É aquilo que as pessoas fazem quando o patrão viaja. Se você chegar no escritório, numa empresa, e as pessoas tiverem, o patrão saiu, né, e as pessoas vão estar fazendo o que elas querem fazer. Isso é a cultura organizacional, porque é aquilo que que eu faço quando ninguém está me supervisionando, quando ninguém que possa me demitir ou possa me prejudicar. Essa é a verdadeira cultura, porque é aquela cultura que está aqui, ó, nos valores, pressupostos básicos, nas crenças, percepções e tal. Não é aquela cultura que está escrita nas regras, porque na regra da empresa não está escrito que você não pode fazer corrida de cadeira de rodízio, né? Vamos, o chefe saiu, oba, vamos lá fazer. Mas isso é só uma piada, logicamente. Na verdade, nós estamos falando de ciência da administração. Existem os tipos, né, diferentes de cultura. E aí tem uma análise, né, que é feita, é uma ideia, não sei nem se é muito feliz, não, mas se usa muito, né, na literatura fazer alguns tipos de, igual na liderança, né, quais são os estilos de líderes, aí tem vários tipos e associa com personalidades que a gente conhece. Né? Isso foi desenvolvido ao longo do tempo com psicólogos, com sociólogos e tal, e eles fizeram uma analogia entre os estilos de cultura e os deuses gregos. E aí vem Zeus, né, que seria a cultura de clube dentro da empresa, Apolo, que seria a cultura de papel, Atena, que é a cultura de tarefa, e Dionísio, que seria a cultura existencial. Bom, cada tipo tem um impacto diferente sobre o sistema de prestação de serviço, né, isso é aplicado especificamente a serviço. As culturas nacionais também podem ser caracterizadas ao longo de 3 dimensões. O que é culturas nacionais? Você vai ter diferenças culturais de país para país. Né? Isso, óbvio, a gente já sabe. Tem que tomar cuidado para não estereotipar, né? Porque não quer dizer que uma pessoa é de um país que ela vai ter aquelas características, né? Mas existe um consenso geral de que determinadas culturas, determinadas etnias ou de determinadas geografias, as pessoas tendem a ter comportamentos diferentes. Então, e aí tem 3 dimensões, que é a distância do poder, a preservação da incerteza e o individualismo, coletivismo, e a masculinidade e feminilidade, que a gente vai ver depois um pouco mais detalhado. Então, aí falando sobre esses 4 deuses gregos aí para entender essa analogia, né, da prestação de serviço. Então, Zeus, as culturas de Zeus são muito orientadas para os clientes. São capazes de reagir rapidamente e de providenciar os recursos para atender a necessidade atual. São boas quando o relacionamento pessoal entre os 2 principais executivos é fundamental para o sucesso do negócio. Esse relacionamento, se fundamentado em respeito e confiança mútuos, pode ser muito frutífero no desenvolvimento de negócios a longo prazo. Provavelmente a prestação de serviços a esses clientes valiosos é de alta qualidade, uma vez que é assegurado por Zeus. A prestação de serviços a outros clientes pode ser menos consistente em termos dos processos rotineiros, repetidos e estranhos, que a gente falou em alguns capítulos atrás, né? As culturas de Zeus podem criar processos repetidos e estranhos quando alguma atenção ao planejamento pode transformá-los em rotineiros. Né? Repetidos e estranhos. Estranhos é aquele que acontece raramente, né? O repetidos, né, que tem uma certa quantidade, né, de vezes que repete, e o rotineiro acontece todos os dias. Né? Então, essa prestação, né, de serviços, ela vai ser, quanto mais rotineiro for, mais consistente ela será. Né? Então, se busca, lógico,
trabalhar com esses processos, transformar os processos repetidos e estranhos em um processo rotineiro. Então, Zeus seria aquela figura que vai estar o tempo todo zelando para que nós tenhamos entrega dos serviços para atender as necessidades do cliente, pensando sempre na consistência, não haver incerteza. Essa é a ideia, né, do prestação de serviço dentro desse modelo, né, de Zeus. Apolo. As organizações que têm uma cultura, né, relacionada com Apolo são extremamente consistentes. A maioria dos serviços de alto volume, como varejistas, utilidades públicas, seguradoras, etc., tem muito dessa cultura. O problema é que podem ser considerados inflexíveis por seus clientes. A atitude do tipo, o salário que recebo não prevê isso, ou não posso atendê-lo, é o lado ruim da confiabilidade e da eficiência que essas organizações entregam. Essa cultura favorece os processos rotineiro, tolera os repetidos e resiste aos estranhos, né? E aí, como eu disse, todo mundo busca transformar os processos estranhos e repetidos em processos rotineiros, né, para ganhar consistência. Uma cultura de Apolo é uma cultura de uma organização que já trabalha buscando ter só processos rotineiros. Né? Então, ela não aceita exceção, ela normalmente não pede, não aceita que o cliente peça algo diferente ou que ele queira customizar alguma coisa, né, diferente de Zeus, onde são bem aceitos os processos. Lógico que ela tenta transformar ele em rotineiro, mas na maioria das vezes ela aceita. Por quê? Porque o importante é atender aos desejos e necessidades do cliente. Atena, como discutido na sessão anterior, essa cultura é apropriada quando um produto é uma solução para os clientes, em vez de uma commodity, né, empacotada, que uma organização apolínea, né, que seria anterior, pode entregar. Essa organização é flexível e é boa por envolver seus clientes no processo de desenvolvimento. Os desenvolvedores de software especialista, por exemplo, né, e os consultores podem estar nessa categoria. O problema com essas organizações é que, embora sejam inovadoras, aborrecem-se com a entrega contínua da mesma solução. Nesse estágio, a forma de organização apolínea é mais apropriada por consistência e custo. Essa cultura procura processos estranhos, a oportunidade de desenvolver nova capacitação, tolera os processos repetidos para gerar receita suficiente e resiste aos rotineiros. Então seria o extremo contrário de Zeus, né, onde aqui você tem exatamente aquele trabalho customizado, feito sob medida para cada uma das pessoas. Lógico que aí existem vários elementos complicadores, né, nessa cultura, que é você ter que ter pessoas com mais capacidade, mais treinamento, mais conhecimento em cada prestador de serviço, mais habilidade, portanto, custos maiores com a contratação dessas pessoas altamente especializadas, porque elas vão ter que desenvolver uma solução exclusiva para cada demanda, né, de cada cliente. Né? E isso dentro de uma cultura de Atena, isso, é para isso que existe a organização, né? Então vamos trabalhar dessa forma, e o que acontece é que muitas vezes as pessoas, se você tem que repetir, fazer a mesma coisa igual muitas vezes, acaba não se transformando num desafio interessante, né? E tem pessoas altamente criativas e inovadoras que elas precisam ser desafiadas, né, com novidades para que elas continuem produzindo bem, né? Dionísio, a cultura é um pesadelo até o serviço ser entregue. Os indivíduos envolvidos apenas operarão se a tarefa for interessante e nenhuma súplica ou propina mudar seu modo de pensar. Os clientes, propina, e no caso não é nem dinheiro, né? São agrados e tal. Bom. Então os clientes são colocados em posição inferior à do prestador de serviço, apenas atendidos por serem um caso interessante. Essa cultura está apenas interessada em processos estranhos e não considerará os rotineiros. Então, normalmente é um extremo bastante distante da realidade, né? Principalmente no serviço público, né? Isso não tem muito a ver, né, com a nossa realidade do serviço público. Então, voltando aqui agora só um esquema, né, para a gente entender isso que a gente acabou de falar. Na primeira, né, que é o cultura de clube ou Zeus, o pensamento e aprendizagem, como é que isso acontece? Tentativa e erro, né, observar outros Zeus, aprender ao sentar com o mestre, admitir a necessidade de aprendizado é sinal de fraqueza.
A influência, né, e a mudança, né, a mudança pela substituição de pessoas, não pelo desenvolvimento. A pessoa é julgada pelo nível de relacionamento, não pelo que sabe. E a credibilidade é a chave, né? As pessoas são importantes, o indivíduo, né? Motivação e recompensa, o dinheiro é altamente valorizado, a remuneração depende da responsabilidade e recurso depende, né, de Zeus, que é, no final das contas, quem decide, quem libera ou não, e a vitória é crucial, tem que dar certo, você tem que ganhar, né, ganhar sempre. Na cultura de Apolo, o pensamento e a aprendizagem acontece com uma lógica, de forma lógica e analítica, aquisição, né, de mais conhecimento e habilidades mediante cursos de treinamento e avaliações e rotação de tarefas. A influência e a mudança. O poder decorre do cargo, do papel exercido ou do título. As regras e procedimentos, né, são valorizadas na influência, né, e os gerentes implementam as decisões dos diretores. E a motivação e a recompensa, no modelo Apolo, que é a cultura de papel, ou seja, a valorização da burocracia, né? Planos de aposentadoria e planejamento de carreira, aumento da autoridade formal, né? Símbolos de status, isso reforçam, né, que são a motivação e que reforçam a cultura da organização. E os dois últimos, Atena, que é a cultura de tarefa, o pensamento e a aprendizagem acontece em busca da solução de problema, brainstorming, ou seja, colaboração, trabalho de discussão dos problemas e soluções, aprendizagem em equipe, oportunidades de desenvolvimento. A influência e a mudança, né, persuasão mediante o conhecimento, não exatamente por causa da hierarquia, debate e consenso são estimulados, né? Definição do problema ela é buscada sempre. E a motivação e recompensa, necessidade de novo problema a ser solucionado, objetivos não definições de papéis, né? Que são o que motivam, tem que ter novos objetivos sempre, né? E a variedade também, quanto mais variedade melhor. E por último, né, Dionísio, né, que como eu disse, a cultura existencial, que é muito raro, né, no setor público. O pensamento e a aprendizagem é feita por imersão total, isso está mudando agora, mas é muito pouco. Após dominar uma nova habilidade, desistir de outra. A influência e mudança, a dificuldade de influenciar, né, não é tão simples, é imprevisível, necessidade de negociar. E a motivação e recompensa, a oportunidade de fazer diferença em seus termos, né, no que eu faço. E a liberdade, né, faz parte dessa cultura dionisíaca. Como eu disse, as culturas nacionais elas influenciam, é só a gente tomar cuidado para não fazer generalizações apressadas, mas a origem, né, e o local, a geografia de onde as pessoas vêm afeta a cultura da organização. Então, empresas, a gente percebe isso, né, quando você lida com empresas, essa origem da empresa é japonesa, então a gente já sabe o que esperar. Eles vão ter um comportamento X, a empresa é chinesa, a empresa é americana, inglesa, alemã, né? A gente já tem uma ideia, né, do que acontece. Então, a distância do poder, uma grande distância do poder, sugere que os funcionários são relativamente passivos, gostam de ser dirigidos e compartilham uma cultura que geralmente depende da anuência dos superiores para a obtenção do poder. O corolário disso é que os superiores frequentemente mostram pouca confiança nos subordinados. Muitas culturas asiáticas demonstram grande distância do poder. Menor distância do poder encoraja maior confiança mútua e a expectativa de que os subordinados estarão envolvidos na tomada de decisão. O Reino Unido, parte da Europa Ocidental e os Estados Unidos fazem parte desse outro grupo que tem menos distância do poder. Então, normalmente, os asiáticos, uma empresa coreana, chinesa, japonesa, você tem uma hierarquia muito rígida, uma obediência às regras, as pessoas não conversam com seus chefes diretamente sem ter autorização prévia, não é simples assim, né, de você na hora do cafezinho, muitas vezes nem se juntam, são grupos que não convivem, né, isso faz parte dessa cultura, e isso, lógico, a meu ver, e ao ver de vários outros administradores e pesquisadores, isso não é a melhor forma, e isso se comprovou ao longo do final do século passado, quando se começou a dar poder para as pessoas, né? O empoderamento é também dar o poder de aproximação, né, de poder de decisão, descentralizar o poder,
Isso tem muito a ver com culturas não muito tradicionais, como as asiáticas. A prevenção da incerteza. Essa dimensão avalia a extensão que cultura encoraja o risco, em que a cultura encoraja o risco, né? As culturas com alta prevenção da incerteza adotam certas estratégias, como trabalhar muitas horas, dedicar obediência restrita aos procedimentos ou lidar com situações difíceis. Grande parte da ética japonesa do trabalho mostra essa tendência. A baixa prevenção de incerteza encoraja um espírito mais empreendedor, com menos preocupação para seguir procedimentos rígidos. E aí também tem a ver com isso, né? Uma das características para você, por exemplo, criar uma cultura empreendedora dentro da organização é você tolerar o erro. Né? E algumas empresas não toleram. Se uma pessoa errar, ela é demitida, né, imediatamente. Lógico, o erro não intencional, óbvio, né? Mas quando você faz algo que não era esperado, ninguém mandou, né, e é o seu espírito empreendedor. Eu acho que eu consigo resolver esse problema dessa forma. Vou lá e tento. Né? Se der certo, vou ser elogiado, vai ser ótimo. Se der errado, eu não corro o risco de ser mandado embora. Isso é criar uma cultura empreendedora. Então, a prevenção da incerteza, ela normalmente inibe quando você não, eu não quero incerteza, eu quero só fazer as coisas que eu sei que vão dar certo. Então eu estou inibindo a inovação, estou inibindo a transformação, o empreendedorismo dentro da organização. E em alguns países isso é realmente mais limitado. Né? Aqui eles dão um exemplo do Japão, mas não é só o Japão, normalmente, de novo, né, as culturas asiáticas, mas como eu disse, gente, não generalizar. Existem os indivíduos que não têm essa cultura, né? Mas assim, em geral, você vai encontrar bastante essa cultura. O individualismo e coletivismo, Reino Unido junto com os Estados Unidos e o Canadá, leva em alta consideração as realizações individuais, enquanto algumas culturas valorizam muito mais a lealdade à família ampla, né, ou à tribo. No último caso, a ênfase está em pertencer no dever e na tomada de decisão em grupo. Então, no caso, né, Estados Unidos principalmente, mas né, o Reino Unido e o Canadá, se valoriza muito o indivíduo, né, inclusive se tem muito aquela cultura de colocar o funcionário do mês, né, você colocar muitos redes de fast food pegam lá a foto do atendente lá que teve maior produtividade no mês, estampa na parede e fala, esse é o funcionário do mês. Isso é uma valorização do indivíduo. Está errado? Não, funciona, né, mas quando você coloca só isso em questão e deixa de lado a valorização do grupo, da integração do grupo, aí no caso eles usam a palavra tribo, né? Tribo no sentido de exatamente disso, de pertencimento. A tribo é um local onde as pessoas dão muito mais valor ao bem-estar da tribo do que ao bem-estar individual. Né? Isso dentro de uma cultura mais ancestral, em que o importante não é o endeusamento de um indivíduo, mas o bem-estar do grupo. E isso tem a ver, né, com essas diferenças de país para país. A gente vai encontrar situações, e aí o contrário, né, você vê isso muito menos nas organizações principalmente asiáticas, né, e nem só as asiáticas, né, mas também ali em Nova Zelândia, na Austrália. Apesar da Austrália ser uma cultura, uma colônia, ex-colônia, né, do Reino Unido, ela mantém muito também em algumas organizações esse pensamento meio aborígene lá, né? Meio tribalista, se é que a gente pode usar esse termo, né? Sem lembrar do Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e a Marisa Monte. Bom, vamos lá. Culturas nacionais, então, masculinidade e feminilidade. As culturas dominantemente masculinas colocam ênfase na obtenção de dinheiro, posses materiais e na ambição. Os gerentes são encorajados a buscar metas e objetivos cada vez maiores. Quando a feminilidade é dominante, a ênfase está na criação de um ambiente mais colaborativo. Isso é também uma diferença visível, né, em alguns locais onde é incentivado, por exemplo, a agressividade, a competição, a competitividade, normalmente é um ambiente mais masculinizado, né, que é importante. Aquela ideia de que o homem tem que guerrear para conseguir atingir os seus objetivos, né, é uma coisa meio primitiva, diferentemente, né, de uma cultura mais feminina, de ambiente, né, de colaboração. Lógico que, como eu disse desde o início, isso guardadas as devidas limitações e lembrando sempre de que isso não pode ser generalizado. Tá? Esses são modelos, né, modelos que foram ao longo do tempo foram sendo identificados,
modelos nacionais, e tem vários livros que discutem por, né, páginas e páginas sobre isso. Não é o caso da gente discutir isso aqui agora. E aí entramos finalmente na mudança, né? Então, como é que acontece essa mudança? Tem 4 estratégias principais para você fazer a mudança: progressiva, consultiva, educativa e corrosiva. E aí tem algumas armadilhas que a gente deve evitar em qualquer processo de mudança. Lembrando que, por que mudança? Porque muitas vezes você precisa mudar a cultura. E às vezes você tem tudo bonitinho, está tudo funcionando, mas por que está emperrando o nosso desempenho? Por que a gente não atinge os nossos objetivos? Porque a cultura organizacional não permite. E aí você tem que fazer essa mudança, que pode ser feita de forma progressiva, consultiva, educativa ou corrosiva, né? Porque tem alguns modelos que são positivos, outros negativos. E aí existem alguns perigos, né, de você tentar fazer a mudança de cultura e não conseguir. Por exemplo, não estabelecer o senso de urgência, as pessoas não entenderem por que a gente está fazendo isso, né? Qual a razão da gente fazer isso? Não criação de uma poderosa coalizão guia. Você se aliar às pessoas que são vistas com reverência, com referência também, reverência e referência, né? Então, às vezes você está tentando fazer sozinho e não criou uma coalizão, né? Isso acontece muito na política. Criar uma coalizão, né? Quando você junta um grupo de pessoas que não necessariamente tem um pensamento igual ao seu, mas em prol de uma mudança de cultura, eu me junto a pessoas que podem influenciar os outros. Então existem pessoas que são influenciadoras e eu tenho que criar uma coalizão com elas, porque se elas baterem de frente comigo, possivelmente eu não vou conseguir fazer essa transformação de cultura, mesmo eu sendo o chefe delas. Por quê? Porque nem sempre, né, não é tão automático assim, as regras que eu vou impor vão fazer mudança cultural. As regras podem mudar algum tipo de comportamento isolado, podem mudar algum tipo de rotina isolada, pode mudar algum símbolo que eu troquei, mas isso não necessariamente vai mexer naqueles fatores essenciais que são os pressupostos, né, que são as crenças, que vão continuar existindo informalmente, querendo eu ou não, elas vão continuar existindo. Então, se eu tiver uma boa coalizão, né, guia, que sirva de influência para os outros, isso é mais fácil. Falta de visão, né? Visão é para frente, falta de visão. E daqui, né? Como diz, eu estou fazendo isso aqui agora, e qual é o próximo passo? Visão futura, né? Má comunicação, tentar mudar as coisas sem explicar o porquê que eu estou mudando. Não remoção de obstáculos à visão, né, para que as pessoas enxerguem como é que vai ser o cenário futuro, né, o pós-mudança. Não planejamento de ganhos a curto prazo, né, porque se também as pessoas não entenderem, o que a gente vai ganhar com isso? Né? Que vantagem tem essa mudança cultural que está sendo feita aqui agora? Declaração prematura de vitória, achar que agora já fiz isso e mudou tudo. Não, calma, porque, como disse, fatores subjetivos não são matemática, e aí você tem que avaliar com calma para ver se realmente você conseguiu atingir e não a ancoragem na mudança da cultura da organização. Então, mudança na cultura, às vezes você quer fazer uma mudança de cultura num departamento só, né? Poxa, aqui a gente vai criar uma cultura nova, vai ser tudo maravilhoso e tal. Mas esse departamento está dentro de uma organização. E essa organização não aceita bem essa nova cultura que você está querendo impor. Então tem que ter uma ancoragem, de alguma forma, né? Porque senão você vira um bicho estranho. O seu departamento vira assim, os malucos que estão fazendo lá. E isso acontece muito, né? Principalmente a gente tem esses feudos, né, dentro das organizações, em que tem inclusive discussões críticas, né, de grupo para grupo, tem entrincheiramento, né? Eu crio uma trincheira aqui, o departamento de marketing não conversa com o jurídico, porque o jurídico atrapalha o marketing e tal. E isso tem a ver com diferentes culturas, né? Gente que pensa diferente e às vezes reage diferente. Bom, a gestão da mudança, então, falando sobre os 4 modelos, a progressiva. Essa abordagem é usada quando não há tempo para uma abordagem consultiva. Os gerentes sêniores têm que implementar mudanças com muita rapidez, o que frequentemente aborrece os funcionários envolvidos no processo, porque eles não estão acompanhando aquele ritmo, né, e não entendem muitas vezes por quê, falta de comunicação. Essa abordagem, também denominada de agressiva, é eficaz na implementação de uma mudança rápida, mas é fraca em obter o comprometimento e o domínio do resultado, principalmente se as pessoas não souberem por que elas estão fazendo aquilo, né, que é terrível. Alguém chega de cima para baixo, a partir de amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente por quê? Por onde você quer chegar? O que isso vai levar? Então, todos aqueles fatores que estavam lá no slide anterior, eles têm que ser levados em consideração. As pessoas têm que saber, nós estamos mudando para onde, para quê, por quê, como, com que recursos, como é que vai ficar lá na frente, senão você não consegue comprometimento, né? E aí você não vai conseguir atingir o resultado que você esperava. A consultiva é a abordagem
que é caracterizada por muita comunicação e envolvimento, é excelente para obter o comprometimento, mas fraca para implementar uma solução radical. Então, se você tem urgência, comunicar, né, demora tempo, as pessoas entenderem demora tempo, quanto maior a organização, mais tempo vai levar. Então, assim, consultiva é a melhor solução quando você tem tempo para fazer isso. Se a mudança for radical, ou seja, a necessidade que ela seja feita de maneira radical, realmente não vai funcionar. A educativa, que a organização fornece material e treinamento para explicar por que a mudança é necessária. Baseia-se na visão de que, se as pessoas podem racionalmente entender a necessidade de mudança, ficarão felizes em apoiá-la. Mostra-se que a educação e o treinamento são eficazes, né? Gostaríamos que fossem, na verdade nem sempre funciona. Mas o problema é que as pessoas não reagem racionalmente à mudança, né? O outro problema comum com essa abordagem é o show itinerante da empresa. É frequentemente visto como prática de jogos mentais com os funcionários, ou seja, em decorrência, essa abordagem é também denominada de doutrinária. Você convencer as pessoas, né, de que tem que haver uma mudança. Isso nem sempre é fácil, porque, primeiro, ninguém gosta de mudança, né? Você, em rotina de trabalho, você domina o seu trabalho, está acostumado a fazer aquela coisa e alguém chega para você, agora vai mudar. Primeiro, você não sabe se vai mudar para melhor ou para pior, então você já resiste à mudança de cara, né? Mesmo que a pessoa prometa, te jure que vai ser para melhor, você vai ter sempre aquela desconfiança. Se alguém está querendo mudar o meu jeito de trabalhar, é porque vai querer que eu trabalhe mais, né? Então, e a mudança vindo de cima para baixo, quando a pessoa não está envolvida no processo, ela é sempre complexa. Quando a pessoa não sabe o porquê da mudança, quando ela não tomou decisões, não ajudou a decidir a mudança, ela sempre vai ter resistência, isso é bastante normal. E nem sempre as pessoas reagem de maneira racional, por isso mesmo a gente tem que ter toda aquela questão do jogo político, da coalizão dominante, de trazer as pessoas para junto, de influenciar, né? E existe a corrosiva. Essa abordagem é similar ao boato na organização. E isso acontece muito, né? As pessoas soltam, vazam informações de propósito para poder gerar desconfiança, gerar as pessoas já começarem a, por exemplo, eu quero que as pessoas... dá um exemplo disso no setor público, por exemplo. Há algum tempo atrás, hoje não sei se ainda acontece isso, mas há 15, 20 anos atrás, muitas vezes os servidores públicos ameaçavam fazer uma greve. O que a direção do órgão fazia? Publicava um concurso público, né? Vocês estão querendo fazer greve, então nós vamos contratar mais gente e de repente nós não precisamos mais de você. Né? Isso é um tipo de influência na cultura organizacional, porque as pessoas estão insatisfeitas, estão fazendo, né, algum tipo seria um combate, uma restrição, uma resistência, né, à direção da organização. A organização, ela retalia, né? Isso é uma gestão de mudança corrosiva, é através da ameaça, né, o medo de perder emprego e tal. Então essa abordagem é similar ao boato na organização. A alta administração permite que mensagens importantes cheguem aos principais pontos da organização, ou seja, vaza de propósito. Essa abordagem é muito favorecida pelos que devem tentar gerenciar grupos de profissionais que resistem a qualquer forma de controle direto. E normalmente, né, quando se ameaças de greve e tal, não adianta, às vezes não tem mais capacidade de negociação, né, chegou o limite de negociação e aí se usa isso. Quais são então os critérios de sucesso, né, da mudança? Como é que eu posso saber se a mudança deu certo, né, se as pessoas adotaram, né, essa mudança de cultura dentro da organização? Bom, a expressividade, né, tem que medir a extensão em que o processo de mudança comunica uma nova ideia. Isso é o que as pessoas chamam de parte emocional dos corações e mentes, né? Aqui uma nova declaração de missão que captura a imaginação dos funcionários será inestimável, né? Eu preciso mostrar, né, para as pessoas, exprimir a mudança através, né, olha, nossa missão agora é essa, era outra, agora mudou. Particularmente se essa declaração estiver de pleno acordo com as ideias da alta administração. Compartilhamento, a cultura é produzida quando as pessoas conversam entre si. Esse parâmetro avalia a extensão em que todos falam a mesma língua e compartilham os mesmos significados. A questão aqui há senso de solidariedade por sabermos que estamos tentando atingir, o que estamos tentando atingir. Então, se as pessoas compartilham aquela cultura, ou seja, as pessoas começam a entender e trabalhar como um grupo, ou seja, há uma unidade de pensamento dentro do grupo, é sinal que a sua mudança está dando certo, né? Então, além das pessoas entenderem, elas estão compartilhando e uma está influenciando a outra, né, dentro do grupo.
a penetração, em que extensão a mudança realmente inseriu-se na organização. Começou a mudar o modo como as coisas são feitas, particularmente em termos das rotinas e rituais. Chegou-se ao ponto em que a mudança não pode ser ignorada, né? Então todo mundo já entendeu e assumiu novos comportamentos, novos pensamentos, né? Isso é dos critérios também, até onde a gente foi. E a adaptabilidade, o processo de mudança está preparado para lidar com a diversidade das situações representadas em uma organização grande e complexa, né, que a maior dificuldade é isso, mudar a cultura em organizações, quanto maiores, mais difícil, né? Os responsáveis pela implementação podem manter a essência da mudança, podem fazer adaptações locais, a mudança pode ser questionada e repensada em áreas-chave sem perder a credibilidade. Então, também a capacidade de adaptação dessa cultura nova, né, é uma questão de maturidade do processo de mudança. Quando as pessoas entenderam isso, fica bem mais fácil. Bom, cultura então, como você já tinha visto lá na cultura organizacional. Desculpa, ainda tem mais um. Vamos lá. E a durabilidade. A mudança está à prova de sabotagem, né? Ela resiste a pensamentos diferentes das pessoas, né? Transcenderá a saída do executivo principal, quer dizer, às vezes um novo executivo entra na empresa e traz uma nova cultura, implanta uma nova cultura, e aí você pensa bem, isso aí vai ser por pouco tempo, daqui a pouco os caras saem e a gente volta à cultura anterior. Se as pessoas pensarem assim é porque a mudança não foi efetiva, ela não se efetivou, né? Está claro que ela não será interrompida, né? Então uma mudança tem que ser perene, né? Daqui para frente, não é só por um período de tempo, e isso é uma questão importante aí dentro da gestão da mudança de cultura organizacional. Então aqui a gente encerra, e agora é a hora da musiquinha. Até mais, falou, até semana que vem.